Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E vamos começar pela segunda turma. Uma fábrica de tratores vai ter que indenizar um empregado que era xingado pelo diretor da empresa durante reuniões de trabalho. Ao julgar o caso, o juízo de primeiro grau havia condenado a empresa a pagar R$ 5.000 de indenização ao profissional. Mas o TRT em São Paulo aceitou os argumentos da empresa de que os xingamentos não eram dirigidos especificamente ao empregado e excluiu a condenação. Ao julgar o recurso do profissional ao TST, a relatora, ministra Maria Helena Mallmann, destacou que a conduta de ameaçar os empregados com palavras de baixo calão, ainda que atribuídas genericamente a todos os empregados, é motivo suficiente para caracterizar o assédio moral. Segundo a relatora, nessa circunstância, não é necessária a comprovação do dano, mas apenas da ocorrência dos atos ilícitos. E a JBS não vai ter que pagar horas extras a motorista que alegou trabalhar quase 20 horas por dia. A terceira turma reconheceu não ser verdadeira a jornada informada pelo profissional. Na ação trabalhista, o motorista da JBS alegou que trabalhava de segunda a domingo, inclusive em feriados, das 5 da manhã às 9 da noite, com intervalo de 30 minutos para o almoço e outros 30 para o jantar. E relatou também que tinha 2 folgas mensais. Em defesa, a empresa juntou aos autos os controles de jornada do empregado. Mas uma testemunha do motorista informou em depoimento que os registros eram fraudados e não retratavam a verdadeira jornada do profissional. A ação foi julgada improcedente pelo juízo de primeiro grau, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, reformou a sentença e adotou como verdadeiros os horários alegados pelo empregado. A JBS recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e sustentou não ser razoável a jornada ininterrupta de quase 20 horas apontada na ação inicial e reconhecida pelo TRT. No recurso de revista, o relator do caso na terceira turma, ministro Alberto Bresciani, ressaltou que a ausência de controles de ponto gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho. O ministro levou em consideração o artigo 375 do Código de Processo Civil. A norma estabelece que entre as provas em contrário, que podem afastar a presunção, estão a razoabilidade e a experiência do magistrado. O ministro concluiu que não seria possível considerar válidos os horários informados pelo motorista. Por unanimidade, a terceira turma deu provimento ao recurso e considerou a jornada do empregado como sendo das 6 da manhã às 8 da noite, excluindo da condenação o pagamento das horas extras. E a primeira turma considerou nulo o pedido de demissão de um auxiliar de eletricista que estava aposentado por invalidez. De acordo com o processo, o auxiliar de eletricista das Centrais Elétricas do Pará, CELPA, alegou ter sido despedido pela empresa enquanto estava aposentado por invalidez. Em defesa, a empresa alegou que a rescisão contratual teria sido uma iniciativa do próprio empregado. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, ao julgar o caso, negou o recurso do auxiliar. Para o TRT, não houve prova de fato que invalidasse o pedido de demissão do profissional, inclusive homologado por sindicato. Para o regional, o empregado teria o direito de rescindir o contrato, mesmo com a suspensão motivada pela aposentadoria por invalidez. Ao julgar o recurso do profissional ao TST, a primeira turma observou que a aposentadoria por invalidez não é causa de extinção do contrato de trabalho, mas de suspensão, provocando apenas a interrupção das obrigações principais do contrato de trabalho, como a prestação dos serviços e o pagamento de salários. Além disso, a aposentadoria por invalidez pode ser revista a qualquer tempo. Assim, não há como reconhecer a validade da rescisão contratual, ainda que o empregado tenha formulado o pedido de demissão, por se tratar de direito irrenunciável. Por unanimidade, a primeira turma anulou o pedido de demissão do profissional, restabeleceu o plano de saúde e determinou a restituição dos valores gastos pelo empregado com o tratamento da doença. O Giro de Notícias segue agora para a quinta turma.
Um empregado terceirizado que exercia a função de porteiro e vigia de obras não conseguiu o direito de receber adicional de periculosidade. Ele pretendia receber o benefício devido à presença de grandes galões de combustível e muitos botijões de gás nos locais onde fazia ronda. Inicialmente, o pedido foi aceito pelo TRT no Rio Grande do Sul, que entendeu que o empregado ficava exposto a risco similar ao de um vigilante. Ao julgar o recurso de revista da empresa ao TST, o relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, teve outro entendimento. Para o ministro, o vigia, ao contrário do vigilante, não está exposto a risco de roubo ou violência física. Assim, não se enquadra nas atividades descritas pela portaria do Ministério do Trabalho, que estabelece as circunstâncias em que o adicional de periculosidade é devido.